Pensa num lugar que é a cara do Caribe. Areia branquinha, mar super azul, mas que esconde um segredo, digamos, gelado. Pois é, hoje a gente vai mergulhar na história de Arraial do Cabo para entender por que esse paraíso é conhecido como o Caribe brasileiro, só que de águas frias. Olhando assim, não dá para negar, né? Arraial do Cabo, lá no Rio de Janeiro, parece um cartão postal perfeito. A areia é fina que nem açúcar, a água tem um tom de azul que parece até mentira. Mas, por trás de toda essa beleza, existe um paradoxo que deixa muita gente intrigada. A gente está falando do Brasil, um país tropical famoso pelo calor, pelas praias de água morna. Mas em Arraial, a realidade é bem diferente. A água é surpreendentemente fria. E é exatamente esse o quebra-cabeça que a gente vai montar aqui hoje. E olha, essa história não é de agora, não. Para a gente entender de onde vem essa água fria toda, a gente precisa voltar bastante no tempo. Mais de 500 anos, para ser exato, quando as primeiras pistas desse mistério começaram a aparecer. Em 1503, o navegador Américo Vespúcio aportou por ali e tomou um susto. Ele sentiu na pele o vento e a água gelados, uma coisa totalmente inesperada. A impressão foi tão forte que ele não pensou duas vezes e batizou a região de Cabo Frio. Esse foi o primeiríssimo registro histórico desse fenômeno que intriga todos até hoje. Tá, mas afinal, o que causa isso? Existe um verdadeiro motor invisível funcionando debaixo d'água. Agora a gente vai mergulhar na ciência para entender que força é essa que move as águas de Arraial do Cabo. E o nome desse fenômeno é ressurgência. Guarde bem esse nome, porque ele é a chave para entender não só a temperatura da água, mas basicamente toda a vida marinha espetacular da região. É quase uma coreografia da natureza. Funciona assim. Primeiro, ventos fortes e constantes sopram bem ali, paralelos à costa. Aí, a rotação da Terra entra em ação, o famoso efeito Coriolis, e empurra a camada de água quente da superfície para longe. E como na natureza nada fica vazio, para preencher esse espaço, a água lá do fundo do oceano, que é gelada e cheia de nutrientes, sobe. Simples assim. E aí que a mágica acontece. Quando essa água gelada, vinda lá das profundezas e carregada de nutrientes, finalmente chega à superfície, a vida marinha simplesmente explode. E para ter uma ideia do impacto disso, pensa só. Essas áreas de ressurgência cobrem só 1% de toda a superfície dos oceanos. Mas, mesmo sendo uma área tão pequena, elas são responsáveis por até metade de toda a pesca do mundo. É uma coisa impressionante. Essa explosão de vida com o fitoplâncton e tudo mais tem um efeito colateral maravilhoso. A água fica absurdamente transparente. É por isso que Arraial é a capital do mergulho e, claro, um lugar onde a pesca é o coração da economia local. E o mais legal é que essa ciência toda não explica só a biologia. Ela também consegue desvendar antigas lendas locais, como a história de uma neve misteriosa que cai em pleno paraíso tropical. Vamos voltar no tempo para 1833. Imagina a cena. Os engenheiros e operários estão lá construindo um farol no ponto mais alto da ilha. E os moradores locais chegam com um aviso bem estranho. Eles disseram que ali em cima tinha neve. Claro que ninguém deu ouvidos. Resultado, por anos o farol foi praticamente inútil. A tal neve, que na verdade era uma nuvem super densa, simplesmente engolia a luz e os navios continuavam a ter problemas na costa. A tal neve dos nativos tinha, sim, uma explicação perfeitamente científica: o efeito orográfico. O pico da ilha, com seus quase 400 metros, age como uma barreira. Ele força o ar úmido que vem do mar a subir. Ao subir, ele esfria, se condensa e vira uma nuvem permanente bem no topo. Ou seja, aquilo que os nativos chamavam de neve era, na verdade, a ciência acontecendo bem na frente deles. É uma prova fantástica de como o conhecimento popular muitas vezes observa e descreve os fenômenos da natureza com uma precisão incrível, só que com outras palavras. E isso tudo faz a gente pensar quantos outros mitos, quantas outras lendas que existem por aí não são, na verdade, apenas a ciência que a gente ainda não parou para observar direito. Fica aí a reflexão.